Gênesis 19, versículo 5. Você vai receber uma munição, você vai receber uma porção, que com certeza absoluta, Deus tem algo de muito grande. Gênesis 19, versículo 5. Pedro, achou Pedro? Achou Thaís? Gênesis 19, 5. Diz o texto assim. Todo mundo está enxergando aqui? Ainda está sob o efeito dos raios que deixam a tela um pouco mais clara. Daqui a pouco vai ficar mais nítido quando fizermos o teto. O texto diz assim: e chamaram por Ló e lhe disseram: onde estão os homens que à noitinha entraram em tua casa? Traze-os fora a nós, para que abusemos deles. Saiu-lhes então Ló à porta, fechou-a após si, e lhes disse: rogo-vos, meus irmãos, que não façais mal. Tenho 2 filhas virgens, eu vô-las trarei, tratai-as como vos parecer. Porém, nada façais a estes homens, porquanto se acham sob a proteção do meu teto. Eles, porém, disseram: retira-te daí. E acrescentaram: só ele é estrangeiro. Veio morar entre nós e pretende ser juiz em tudo. A ti, pois, faremos pior do que a eles. E arremessaram-se contra o homem, contra Ló, e se chegaram para arrombar a porta. Então saiu Ló e falou aos seus genros, aos que estavam para casar com suas filhas, e disse: levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Acharam, porém, que ele gracejava com eles. Repita comigo essa parte final do versículo 14, essa última sentença, essa última afirmação. Vamos, versículo, a resposta dos genros para Ló. Acharam, porém, que ele gracejava com eles. Você pode tomar o seu lugar. Somente o Espírito Santo de Deus é capaz e pode traduzir o princípio que Deus me revelou nesse texto para cada um de nós. Então, abra bem o teu coração nesta manhã, porque esta não é uma palavra comum, é uma palavra profética. O texto você conhece muito bem. E esse texto eu quero, com o auxílio do Espírito Santo, eu quero tomar esse texto e trabalhar esse texto em cima da campanha que nós estamos realizando aqui na igreja. Se você não participou ainda, você vai tomar conhecimento. Durante 3 meses, janeiro, fevereiro e março, em todos os cultos, terça-feira, quinta-feira e domingo pela manhã, estamos trabalhando dentro desse tema, restaurando o altar do Senhor, restaurando o altar quebrado, rachado, para buscar a aprovação de Deus, para receber a aprovação de Deus.
Esse texto que eu acabo de ler, que nós acabamos de ler, sempre que eu estou lendo a palavra de Deus, eu procuro me desligar de tudo à minha volta e procuro notar, perceber as nuances que o texto tem e que podem trazer para mim um princípio divino, uma orientação divina. Eu vou fazer novamente essa leitura, e vou fazer essa leitura com um cuidado bem pontual, para que você perceba comigo algo interessante. O versículo 5 diz assim: os homens todos da cidade estão à porta de Ló. Ló recebeu dois enviados de Deus, 2 anjos, uma teofania, 2 mensageiros de Deus estão ali. Estão ali para anunciar um juízo. Aquela região vai ser apagada do mapa. Deus derramou o juízo ali. Aquilo vai ser tudo destruído. A cidade vai ser queimada. Ló estava sentado na entrada da cidade. Sentar à entrada da cidade, naquele contexto social, era alguém que estava puxando para si, trazendo para a sua vida um papel de conselheiro, de juiz, de moderador. Era isso que Ló estava fazendo, sentado na entrada da cidade. Ele estava colocado como um juiz, alguém que estava aparteando situações, ouvindo situações. Era um juiz que ali estava, ou pelo menos que pretendia ser. Preste atenção nisso. Os anjos chegam e começam um diálogo, e eles relutam, mas Ló consegue convencer os anjos a estar na casa dele, a se hospedar na casa dele. Os anjos então vão para a casa de Ló. Os homens percebem aquela situação e cercam a casa de Ló. Versículo 5. E chamaram por Ló e lhe disseram: onde os homens que à noitinha entraram em tua casa? Cadê eles? Traze-os fora a nós, para que abusemos deles. Os homens daquela cidade praticavam uma relação homofóbica. Eles queriam se relacionar com aqueles homens, queriam fazer orgia com aqueles homens. Quando Ló escuta essa afirmação, Ló faz uma proposta muito forte, muito louca. Saiu-lhe então Ló à porta, fechou após si e começou o seguinte diálogo. E lhes disse: rogo-vos, meus irmãos, que não façais mal. Ló chama aquela turma que ali estava de irmãos. Ele diz: olha, talvez uma maneira de criar uma ponte de relacionamento. Meus irmãos, meus amigos, não façam isso não. Então Ló tem uma proposta muito louca. Versículos 8. Eu tenho 2 filhas, que são donzelas, são virgens. Eu vô-las trarei, tratai-as como vos parecer. Porém, nada façais a estes homens, porquanto se acham sob a proteção do meu teto. Esse texto tem muita mensagem, muita reflexão. Não é a mensagem que eu vou seguir, eu vou apenas pensar para você, para que você trabalhe com isso. Jó, nesse momento, parece aquela pessoa que quer vender uma espiritualidade. Eu vou usar uma palavra exacerbada, ou muito além da conta. Porque Ló está defendendo 2 personagens que ele nunca viu na vida. Ló está dando proteção
proteção a dois personagens que ele nunca viu na vida, que ele não sabe o poder, a capacidade que existe neles, de autopreservação, de autodefesa. Ele está defendendo esses dois homens em detrimento de suas duas filhas. Ou seja, a proposta de Ló é a seguinte: aqui em casa somos eu, a minha esposa e duas filhas, donzelas, virgens, mas agora chegou mais dois homens, dois enviados de Deus. Na mente de Ló, vale mais, tem mais valor, os dois enviados que acabaram de chegar, que suas duas filhas donzelas. Pergunta, question: o que vale mais dentro da minha casa? O que tem mais valor? O meu ministério? O meu sacerdócio? A igreja que eu congrego? O meu cargo? O que vale mais? Eu sou capaz de abrir mão de duas filhas virgens por minha profissão? O que vale mais? É uma pergunta para ser feita. O que vale mais? Se pudéssemos entrevistar Ló, diria: então Ló, deixa eu ver se eu entendi aqui. Você nunca viu esses homens, eles acabaram de chegar, acabaram de entrar na tua casa. Você mal conhece eles, ainda não sabe nem o nome deles. Você tem duas filhas que são virgens. Os homens da cidade querem um ato libidinoso, querem fazer uma orgia, querem fazer uma prática de homossexualismo. Você está dizendo, com todas as letras, a seguinte coisa: homens da cidade, produzam um estupro coletivo, matem minhas filhas virgens de estupro, mas não toquem nesses dois homens. Nas entrelinhas, subliminarmente falando, Ló está dizendo: vocês, dois ilustres estrangeiros, têm mais valor que duas filhas virgens que eu tenho em casa. O que tem mais valor na minha casa? A minha TV? A minha cama? O meu sofá? A minha mesa? O que tem mais valor? O meu carro? O que tem mais valor, se eu fosse mulher? A minha unha, a minha cutícula, o meu cabelo? Há dias atrás, uma querida deixou o filho no carro e foi no salão de cabelo. Esqueceu que o filho estava no carro. O que tem mais valor? O meu emprego? Você lembra aquele homem idoso que foi pai na velhice? A esposa que hospedou o profeta, quando o filho já está grandinho com o pai, lá na hora de cevar a lavoura, e o filho diz: pai, ai minha cabeça, ai minha cabeça, ai minha cabeça. Você lembra do filme? Ele diz para o empregado: pega o garoto e leva para a mãe. Sabe como termina essa história? O garoto morre. Você sabia que o pai não soube da morte do filho? Porque o pai estava muito ocupado em quê? Em quê? No trabalho. Aquilo foi tão revoltante, tão repugnante, que quando a mãe chega para pedir ao pai um animal, para pedir ao pai que vai procurar o profeta, o pai pergunta: tudo bem? Qual é a resposta dela? Tudo bem.
Você não se preocupou mesmo com ele? Não há uma única pergunta assim. E o menino, a dor passou? E o menino continua com dor? E o menino continua chorando? O garoto está morto. E o pai não sabe que o menino já morreu. Eu estou apenas provocando você, a mensagem não é esta. É uma outra revelação que Deus trouxe. O texto diz que ele oferece 2 moças para um estupro coletivo. Ou seja, estuprem minhas 2 filhas. Virem cavalos, matem elas no estupro, matem elas, mas não toquem nesses enviados de Deus. A mensagem desta manhã é a resposta deles. Versículo de número 9. Coloca o 9. É esse o texto que vamos trabalhar. Eles, porém, disseram: retira-te daí. E acrescentaram: só ele é estrangeiro, veio morar entre nós e pretende ser juiz em tudo. Observe isso. E pretende ser juiz em tudo. A ti, pois, faremos pior do que a eles. E arremessaram-se contra o homem e se chegaram para arrombar a porta. Os homens daquela cidade tinham um conceito estabelecido a respeito de Ló. O conceito estabelecido a respeito de Ló era este. Jó é um pretensioso. Ele pretende ser juiz sobre nós. É um pretensioso. O texto caminha, quando chega no versículo 14, há uma outra palavra, 14. Então saiu Ló e falou a seus genros, aos que estavam para casar com suas filhas, e disse: levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Resposta dos genros, atitude dos genros. Acharam, porém, que ele gracejava com eles. Os genros de Ló, presta atenção, não levavam o sogro a sério. Qual a maior riqueza que um pai ou uma mãe, ou pai e mãe, podem construir na vida, além de gerar filhos? Estou pregando para mim, quiçá permita Deus para você também. A maior riqueza que um homem pode construir na vida, além de gerar filhos, comprar casa, constituir um patrimônio, é edificar um altar de credibilidade. Diga assim: edificar um altar de credibilidade. Quero ser profeta de Deus nessa manhã para você, jovem marido. Olho para um presbítero Renato, novinho, nenhum cabelo branco ainda, uma linda esposa ao lado. Olho para Mateus Torres, Mariana, essa turma nova de casais. Estudem muito, trabalhem muito, corra muito, faça muita coisa. Mas a coisa mais importante que você vai fazer na vida é construir um altar de credibilidade. Ló é o homem sem credibilidade. Ele não tem credibilidade na sociedade em que ele mora. Ele não tem credibilidade. A sociedade debocha dele e diz: você é um pretensioso, você pretende ser juiz, você é um moralista, você não vive o que você tenta falar. Triste isso. Triste isso. Os homens disseram: vamos fazer com você pior do que iríamos fazer com eles ou com tuas filhas. Pior.
vamos te estuprar, vamos acabar contigo. Acabar contigo. Ló viveu como monstro, porque essa história termina, talvez uma das histórias, talvez não, é a história mais triste na Bíblia. Se você ler a Bíblia, você vai concordar comigo. É a história mais triste, não tem nada pior do que isso. Cada vez que eu li esse texto, eu digo: Deus, me cobre com teu sangue, Deus. Esse homem estava desacreditado na sociedade. Esse homem tem 2 filhas. Ele oferece as filhas para o estupro, em detrimento de alguém que ele não conhece, e que ele não sabe a capacidade que esses 2 homens têm de se defenderem. Ele não sabe. Ele não sabe. Podia ter perguntado: vocês se garantem que conseguem resolver isso? Vocês conseguem sair dessa? Os homens dizem: deixa conosco, nós somos enviados de Deus. Isso aí é nada, isso aí um sopro nosso acaba com tudo. Mas não. Deitem com a minha filha, estuprem ela. Acabem com ela num estupro. Vocês são mais importantes. Uma hipocrisia religiosa. Uma hipocrisia religiosa. Quantas vezes nós, por uma religiosidade muito louca, muito exacerbada, a gente deixa pelo meio do caminho o que vale mais. A maior igreja que eu tenho não é a Assembleia de Deus de Bom Sucesso, que está ficando linda. Isso aqui é nada. A maior igreja que eu tenho é uma família que Deus me confiou. Essa é a maior igreja que eu tenho. A maior igreja que eu tenho são filhos, são genros, são nora. Essa é a maior igreja que eu tenho. Essa semana meu genro de Brasília mandou um e-mail para mim. Um beijo, meu paizão sogrão. Eu falei: puxa, eu vou pegar isso, vou imprimir, vou botar aqui no meu escritório. Paizão sogrão. Essa é a maior igreja. Essa é a maior igreja. Essa é a maior riqueza. Esse homem perdeu a noção completa disso. Ele está vendendo as filhas dele. Por quanto eu estou vendendo os meus filhos? Ah, pastor, eu estou trabalhando muito, eu estou correndo muito, por quanto eu estou vendendo os meus filhos? Por quanto? Há uns anos atrás, alguém falou comigo que um pai teve uma atitude radical com o filho, quando o filho disse para ele que ia mudar de lado. Esse pai levou o filho para o escritório, abriu uma gaveta, puxou uma pistola e botou assim: meu filho, me ajuda, não deixa manchar o nome de nossa família não. O filho olhou para aquela pistola e o filho perguntou: pai, o que é isso? Me ajuda, me ajuda. Botou na frente dele. O filho não entendeu se era o próprio filho tirar a vida do pai, ou se era o próprio filho botar na cabeça e tirar a sua própria vida. Mas sabe, esse anúncio não aconteceu agora. Esse anúncio foi uma construção de uma estrada longa. Mas na estrada longa, lá na estrada longa, a gente estava completamente ocupado em muitas coisas. Eu quero pedir a Deus, nesta manhã de domingo, que Deus venha sobre nós e nos capacite a restaurar o altar da credibilidade. Você entende isso hoje, amém? Diga assim: Senhor Deus, eu quero restaurar o altar da credibilidade. Você acha que desgraça pouco é besteira? É besteira mesmo. Os anjos, os enviados de Deus saem daquela casa, não deixam Ló fazer aquela maluquice, lançam um juízo de cegueira, ficam todos cegos, e Deus então faz com que eles saiam daquele local. Ele sai daquele local, entra em Zoar.
O fogo desce, acaba com aquela cidade. Eles entram para uma caverna. A filha de Ló, a primogênita, diz para a caçula: irmã, acabaram os homens, papai está velho. Acabaram os homens, papai está velho. Vamos estabelecer o futuro. Vamos dar um pileque em papai, deixar ele bêbado, e eu vou deitar com o papai. E no dia seguinte, a gente repete o filme. Não tem na Bíblia nada mais dantesco que isso. Não tem na Bíblia. Não existe. Eu não quero ser um promotor, um verdugo das filhas de Ló. Elas são resultado de uma falta de credibilidade do pai. Deram bebida, embebedaram o pai. A primeira transou com o pai. O texto diz que deitou e levantou-se, de tão bêbado que estava, não percebeu. A segunda no dia seguinte. Ambas geraram filhos. Ambas trouxeram uma desgraça total. De quem é a culpa? Como se chega a uma calamidade desse nível? Como se chega a uma monstruosidade desse tamanho? Quando o cabeça, o pai ou a mãe, dilui ou joga pelo ralo a credibilidade. Queria perguntar a cada papai e a cada mamãe aqui hoje: a maior riqueza que você tem não é a tua conta bancária. A maior riqueza que você tem não é a escola cara que você pagou para os filhos. A maior riqueza que você tem é a credibilidade. Isso vai gerar um efeito para a eternidade. Lá na frente, os filhos vão dizer: não foi assim que eu aprendi em casa. Não foi assim que eu aprendi em casa. Contei aqui há dias atrás um atendimento que eu atendi, que eu chorei no atendimento. Primeiro, a menina falou: pastor, não dá mais, ele me agrediu, tem me agredido constantemente. E eu fui falar com o rapaz. E quando eu comecei a falar com ele: você está batendo na tua esposa? Ele começou a chorar. E deu para mim a resposta que eu nunca tinha escutado: pastor, eu sou um monstro, eu bati. Mas por que você bateu? Pastor, eu amo a minha esposa. Mas por que você bateu? Foi a escola que eu aprendi. Eu nasci numa casa que toda semana meu pai batia na minha mãe. Essa foi a escola que eu tive. Eu casei. Eu quero ser diferente, mas sempre estou indo na mesma direção. O modelo que eu tive foi esse. O modelo que eu aprendi, que me deram, foi esse. Que é homem, dá um bom couro na mulher. Se você não quiser ter problema no futuro, coloque todas as suas prioridades na mesa, mas diga assim: a número 1 vai ser restaurar o altar da credibilidade na minha vida. Que a tua esposa, que os teus filhos nunca digam que você é mentiroso. Que a tua esposa, que teu esposo nunca diga que você é enrolão. Nunca diga que você não é muito, nunca diga. Que você nunca diga: não, eu não fui nem lá nem cá. Que você nunca permita que uma nuvem de dúvida paire sobre você. Nunca. 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 Para que teus filhos, para que tuas filhas digam: não, se ele falou que foi assim, foi assim. Se ele falou que foi desse jeito, foi desse jeito. Eu quero que nesta manhã Deus restaure o altar
da credibilidade. Você entende isso hoje? Amém? Você gostaria hoje de dizer: Deus, eu quero hoje começar a restaurar esse altar. Eu quero hoje restaurar esse altar na minha. Eu quero começar com a primeira pedrinha. A minha primeira pedrinha. O nome da primeira pedra, sabe qual é? Eu começo hoje. Diga assim: o nome da primeira pedra é eu começo hoje. Eu começo hoje. É o nome da primeira pedra. Eu começo hoje. É o nome da primeira pedra. Eu tenho a honra de ter meu paizinho hoje aqui. Eu nunca vi meu pai agredindo a minha mãe. Nunca vi meu pai batendo na minha mãe. Aliás, a única coisa que todo dia via meu pai era sentado no sofá estudando a Bíblia. Todo dia. Enquanto eu fui solteiro naquela casa, sentado no sofá, estudando a Bíblia. Nunca foi um pastor, nunca foi um presbítero, mas essa era a visão que eu tinha todo dia. Essa foi a visão. Eu quero nesta manhã glorificar a Deus, porque alguém passou para mim uma boa herança. E quero pedir a Deus: se você não teve uma boa herança, você vai dizer: Deus, eu quero passar uma boa herança para os meus filhos. Você entendeu isso hoje, amém?